Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar algo que me aconteceu esses dias. Eu fiquei muito feliz e eu quero compartilhar com todos vocês, né? Sabe que esses dias nós falamos aqui no canal acerca do assunto do arrebatamento. Eu citei aqui algumas vezes, né, acerca do arrebatamento, e eu recebi uma chamada, né, um convite para estar ministrando numa igreja. E eu não conhecia essa igreja, era uma igreja nova, um pessoal assim, novo, que uma outra pessoa de uma outra igreja havia me indicado. Ah, chama ela, e a pessoa confiou e entrou em contato comigo, enfim. E eu não conhecia e assim, eu fiquei muito feliz de ter ido lá nessa igreja. Eu vou te explicar o porquê. Cheguei lá, foi uma bênção, né? E a irmã, a pastora, lá, a líder, né? Havia me passado o tema da festa. E a festa era sobre isso, né? Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora, né? Que o noivo, filho do homem, né? Ele voltará. E ali, irmãs, eu me preparei, orei, né? Enfim, toda aquele cuidado que a gente procura ter, né, de buscar ao Senhor revelações, né, do que Deus ele quer falar conosco. E ali eu fui lá nessa igreja. Aí foi uma bênção, Deus falou conosco, fui muito assim bem recebida e muito bem recebida. E no final de tudo, o que me chamou a atenção é que a pastora lá, a líder, né, ela falou assim: irmã Raquel, eu quero te dar uma lembrança, né, dessa festa, porque era uma festa lá das irmãs da União Feminina. Aí era uma festa, né, aí ela me deu assim, uma garrafa assim, que eu tô vendo ainda o que eu vou colocar nela, né, naquela garrafa de vidro. E ela me deu uma outra lembrança, um presente que me marcou e me tocou muito. Haja vista que eu já tinha falado aqui no canal acerca do arrebatamento. E me tocou muito, irmãs, me tocou, e eu vim aqui para compartilhar com vocês, né? Eu não sei se vocês irão gostar, né, e concordar, mas assim, eu senti de Deus vir aqui e estar compartilhando com vocês. Ela chegou para mim, me deu a garrafa, amém, agradeci, recebi. E no final, e depois da garrafa, ela falou assim: irmã Raquel, esse daqui também é uma lembrança da nossa festa. Olha aqui, irmãs. E quando eu olhei isso aqui, eu fiquei olhando, e mais é um chaveiro. Aí eu fiquei olhando, eu falei: isso é uma lamparina? Ela falou: é uma lamparina. Aí eu falei: irmã amada, quem comprou isso daqui, quem deu a ideia, tem muita sensibilidade espiritual. Quem fez isso daqui, quem comprou, quem deu a ideia, e eu falando assim mesmo para ela na minha frente, como esse aparelho está aqui, como se, né, tivesse, né, você tivesse aqui comigo falando aqui, você aqui na minha frente. Aí eu falei assim: irmã, quem foi que teve essa ideia é uma pessoa dotada de muita sensibilidade espiritual. Nossa, e tem um azeite. Eu fiquei olhando assim mesmo, eu fiquei olhando e tem um azeite dentro. E ela olhando pra mim, ela tem um azeite dentro. Aí eu falei: quem é que foi que teve essa ideia, irmã? Aí ela: foi eu, irmã Raquel. E foi você? Ela falou: foi eu. E por que eu tô compartilhando isso? Porque eu já havia falado aqui sobre arrebatamento. E não tem como, irmãs, olhar para isso daqui e não se lembrar da parábola das virgens, das 10 virgens, as loucas e as prudentes. É um chaveiro, eu coloquei no meu chaveiro, e não tem como você olhar, pegar a chave e não se remeter para a volta de Jesus. Que nós precisamos ser a noiva, né,
que tenha a lamparina com azeite, com óleo, a presença do Espírito Santo, e que esse azeite ele é cultivado através da oração, do jejum, da palavra. E eu amei, achei assim de muita sensibilidade, de muita percepção espiritual, e eu fiquei assim muito grata. Eu vim aqui compartilhar com vocês, né? Eu tenho falado um pouco algumas coisas, né? Alguns vídeos, até eu nem posto, né? Mas para mim é um detalhe que realmente fez e faz muita diferença, né? E que nós possamos ser como essa aqui, essa lamparina cheia de azeite, amém? Paz, Deus abençoe.